Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o curso de Teoria da Computação. No vídeo de hoje nós continuaremos falando sobre gramáticas livres do contexto. Apenas para lembrar, uma gramática livre de contexto é uma quádrupla G em que nós temos 4 elementos, já que é uma quádrupla, né? V, sigma, R e S. V é um conjunto finito de variáveis, que também são chamados de não terminais, certo? Sigma é o conjunto finito de terminais. São os símbolos das palavras que serão construídas. E a interseção de V com sigma é igual ao conjunto vazio, certo? R é o conjunto de regras de produção, certo? E elas representam a definição recursiva da linguagem, ou seja, a forma como eu vou gerando recursivamente as palavras da minha linguagem. E S é o símbolo inicial que representa toda a linguagem, certo? A gente usualmente usa S, mas não é mandatório. Você pode usar qualquer símbolo que você queira como símbolo inicial, desde que esse símbolo seja uma variável, certo? Nós dizemos que uma gramática livre do contexto G gera uma palavra W qualquer se é possível derivar W a partir da variável inicial de S, aplicando uma sequência de regras dessa gramática. Ou seja, se eu posso dizer que S deriva W, tá? Esse símbolozinho aqui, essa setinha com asterisco em cima, significa derivar com 0 ou mais passos. Bom, como nós já indicamos anteriormente, toda linguagem regular também é linguagem livre do contexto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver uma linguagem regular e tiver um autômato que reconhece essa linguagem, quer dizer, se a linguagem é regular, obviamente que esse autômato existe, eu posso gerar a gramática livre do contexto que gera essa linguagem, certo? Eu posso, a partir do autômato, gerar a linguagem, obter a linguagem. E como é que eu faço isso? Bom, para cada estado do meu autômato, eu vou gerar uma variável, eu vou criar uma variável, certo? E para cada transição do meu autômato, por exemplo, é o que eu tenho aqui, A vai para B lendo X. Eu vou criar uma regra da forma A produz X, B, certo? E eu vou criar uma regra do tipo A produz Y para cada um dos estados finais do meu autômato. E, por fim, eu vou fazer com que a variável inicial da minha gramática seja o estado inicial do autômato que reconhece a gramática. Como seria isso? Então, imagine que eu tenho um autômato bem simples, certo? Em que eu posso vir de A para B. Desculpe. Eu posso vir de A para B, lendo A, e de B para A, lendo A. E eu continuo aqui enquanto eu ler B, e eu continuo aqui enquanto eu ler Bs. O meu A é o estado final de aceitação e ele também é o estado inicial. Esse é um estado que reconhece palavras, esse é o autômato que reconhece palavras com quantidade par de As, certo? Então, como eu faria a gramática que gera essa linguagem? Bom, vou criar uma variável para cada estado. Então, eu vou ter as variáveis A, certo? Vou dizer aqui que V é igual a, desculpe, certo? A e B, certo? E para cada transição, lembra aqui, eu não tenho isso aqui, tá? No meu autômato. E para cada transição, eu vou criar uma regra equivalente. Então, eu vou de A para B lendo A. Então, eu vou criar a regra A, gera A e vou para B. Eu também tenho A, B e continua em A. Por fim, eu tenho que de B eu posso gerar um A e voltar para o estado Azão, certo? Ou do Bzão, vamos chamar assim, eu posso escrever um B e continuar no Bzão. Certo? Quem é a variável inicial? Ó, e também tem essa outra aqui, né? Não esquecer disso aqui.
como meu A é o meu estado de aceitação, eu também vou criar a regra que A gera epsilon. Certo? Por quê? Porque se eu não tiver a regra que A gera epsilon, eu sempre vou ter uma variável na palavra. Eu nunca termino, então eu preciso disso também. Quem é a variável inicial? A variável inicial vai ser aquela que corresponde ao estado inicial, ou seja, A. Certo? O A aqui. Então, se você proceder dessa forma, você sempre consegue gerar uma gramática livre do contexto a partir de uma linguagem regular. E o contrário, eu posso, a partir de uma linguagem regular, de uma gramática livre do contexto, gerar um autômato finito? Depende. Se a gramática disser respeito a uma linguagem regular, você consegue. Ah, e como é que eu faço isso? Eu essencialmente vou fazer o procedimento contrário. Então, para toda regra da gramática que for desse tipo aqui, A gera XB, eu vou criar um estado A, vou criar um estado B e vou adicionar a transição que vai de A para B, lendo o símbolo X, certo? Para cada regra do tipo A gera epsilon, eu vou adicionar um estado final com uma transição epsilon para ele mesmo. E para cada regra do tipo A gera X, eu simplesmente crio alguma coisa desse tipo. Eu estou no estado A, venho para outro estado, lendo o X, certo? E esse estado resultante é um estado de aceitação, certo? No caso aqui. O que é que tem de interessante aqui? O que tem de interessante é que esse tipo de gramática que eu posso transformar em um autômato finito, ela tem essa característica. Ela só tem regras desse tipo aqui. A gera X, ou seja, uma variável gera um símbolo, uma variável gera o símbolo vazio, ou uma variável gera um símbolo terminal seguido de uma variável, certo? Se sua gramática só tiver regras desse tipo, certamente ela diz respeito a uma linguagem regular. E você pode transformar essa gramática em um autômato finito equivalente. Bom, esse tipo de gramática é o que nós chamamos de gramática linear à direita. Por que ela é linear à direita? Porque quando eu construo a árvore de derivação, e a árvore é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, certo? Toda a árvore ela sempre vai crescendo para o lado direito, ela sempre cresce para o lado direito. Então, relembrando, eu só posso ter na minha gramática regras do tipo A gera XB, certo? Onde A é uma variável, B é uma variável ou epsilon, certo? E X é um símbolo terminal, que pode ser o epsilon também, tá bom? Nesse caso aqui, dessa gramática, se eu sair aplicando a regra A, eu vou gerar 0 e vou gerar um A. Eu posso gerar 0 e posso gerar outro A. Eu posso gerar outro 0 com outro A e no final eu gero um 1, certo? Notem que quando eu construo uma árvore desse tipo, a minha árvore sempre cresce para a direita. E por isso nós chamamos elas de gramática linear à direita, certo? Poderia ser também que a gramática tivesse regras desse tipo aqui, certo? B, X. Nesse caso, ela seria linear à esquerda. Então, em vez da árvore crescer para o lado direito, ela teria essa perna crescendo aqui para o lado esquerdo, certo? Então, gramáticas que estão nesse formato são gramáticas que geram linguagens regulares. E elas podem ser facilmente transformadas para autômatos finitos. Tá? E todo autômato finito, obviamente, pode ser transformado para uma gramática linear à direita. Quando falamos de gramáticas livres do contexto, nós estamos falando de gramática que tem uma imposição específica sobre as regras dessa gramática. Então, numa GLC, numa gramática livre do contexto, toda regra é do tipo alfa gera beta, certo? Em que alfa necessariamente é uma variável, certo? E beta é uma sequência de variáveis e terminais, certo?
Então, enquanto o alfa só é uma variável, o beta pode ser uma sequência qualquer de variáveis e terminais. Isso é o formato das regras das linguagens livres do contexto. Quando eu falo de gramáticas regulares, eu estou dizendo que eu sempre tendo regras do tipo A gera x, b, certo? Em que x é um terminal e A e B são variáveis. Inclusive, B pode ser o símbolo vazio também, certo? Mas nós temos um outro tipo de gramática, que são as gramáticas sensíveis ao contexto. As gramáticas sensíveis ao contexto, certo? Elas permitem regras que dependam de um determinado contexto. Então, por exemplo, eu posso ter aqui que ABC produz, ABC com B maiúsculo, olha aqui, produz ABC, certo? Mas isso só acontece se esse B tiver precedido de um A e seguido de um C. Se eu tiver C, B, A, por exemplo, eu não posso dizer que eu gerei C, B, A. Isso aqui não acontece, porque a minha regra ela é essa. Ela não é a regra Bzão gera Bzinho. Beleza? Então, dependendo do contexto, dependendo de por quais símbolos a variável está rodeada, certo? Está antecedida e seguida, eu vou ter resultados diferentes, certo? Essas linguagens, elas são um pouquinho mais, definem um conjunto que é um pouquinho mais amplo do que a linguagem livre do contexto, certo? Mas, por enquanto, isso está fora do escopo. Nós vamos continuar aqui falando sobre linguagens livre do contexto. E aí vem uma curiosidade, abrindo parênteses, que quando a gente diz que uma coisa sensível ao contexto é livre do contexto, dá a entender que quem é sensível ao contexto é um pouco mais restrito, certo? Mas, na verdade, nesse caso, quem é livre do contexto, ela é mais restrito do que quem é sensível ao contexto. Então, gramáticas sensíveis ao contexto, elas definem um conjunto de linguagens que é mais amplo do que as linguagens livres do contexto, tá? Árvores de derivação. Eu já mostrei para vocês algumas árvores de derivação, e agora a gente vai falar sobre isso com um pouquinho mais de detalhe. Então, árvore de derivação sintática, certo? É uma representação gráfica da aplicação das regras da gramática. Então, em vez de sair aplicando as regras da gramática e anotando em forma de texto, certo? Eu gero uma árvore, certo? Ou uma parse tree, vocês já devem ter escutado esse termo, é possível que sim, em que eu visualizo, certo? Eu vejo visualmente, obviamente que eu vejo visualmente, mas eu visualizo a aplicação das regras, tá? Então, considere essa gramática aqui a seguir. 0 a 1, certo? A gera 0 seguido de A seguido de 1. A pode gerar B, certo? E A também pode gerar o sustenido. Então, quais são as palavras que essa gramática vai gerar? Vai gerar palavras do tipo 0, 0, N, sustenido, 1, N, certo? Esse é o tipo de palavra que essa gramática vai gerar. Inclusive, essa gramática pode gerar simplesmente o sustenido, porque o meu N ele vai ter que ser maior ou igual que 0, certo? Porque de A eu posso gerar o sustenido direto. Suponha que eu queira gerar a palavra 0, 0, 0, sustenido 1, 1, 1. Como é que eu geraria essa palavra? Ora, eu vou partir do meu símbolo inicial, certo? E eu vou começar a aplicar. Bom, eu quero gerar 3 zeros e 3 uns. Então, eu vou ter que aplicar essa regra aqui, a primeira regra, 3 vezes. Eu vou aplicar ela uma vez, 0, gerou 0 a 0, certo? Depois eu vou aplicar de novo, eu só tenho esse símbolo, eu vou gerar 0, vou gerar A e vou gerar 0 de novo. E eu quero aplicar ela uma terceira vez, porque eu quero 3 zeros e 3 uns. Então, eu vou gerar 0, vou gerar A e vou gerar 1, 1 e 1, certo?
porque ela gera 0 a 1 e não 0 a 0. Por fim, esse meu último A vai gerar o sustenido. Tá? Eu vou aplicar essa regra daqui. Consegui gerar a palavra? Consegui. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma visualização da árvore, de como as regras são aplicadas. Tá? Então, apenas aqui, para mostrar, vou apagar aqui o meu rabisco, certo? Para ficar mais bonitinho, mas vocês, enfim, vão ter a ideia de que é a mesma árvore. Tranquilo? Bem, a gramática do slide anterior era uma gramática relativamente simples, certo? E que dava muito poucas opções de como você poderia aplicar a regra. Ou seja, você essencialmente só tinha duas escolhas o tempo todo, e toda vez que você gerar uma palavra, as árvores são sempre iguais, tá? O que é que acontece se eu tiver uma modificação dela? Essa gramática gera a mesma linguagem da gramática do slide anterior, certo? Só que ela tem as regras são diferentes. Então eu vou tentar gerar a mesma palavra. Então eu posso, a partir de S, gerar A, S e B, certo? Eu posso aplicar A gera 0, B gera 1, nessa ordem, e depois gera A, S e B, certo? E agora eu vou aplicar A gera A, S e B, tá? E agora eu vou gerar só os terminais. Eu vou gerar um aqui, vou gerar um 0 aqui, vou gerar o sustenido, vou gerar o outro 1 e vou gerar o último 0. Só tenho terminais aqui na minha palavra. Agora, a palavra é a mesma. O que tem de interessante aqui? O que tem de interessante aqui é que não importa a ordem em que eu aplique a regra, certo? A árvore sempre vai ser a mesma. Se, depois que eu gerar o primeiro passo aqui, vou mudar aqui a cor, depois que eu gerar esse primeiro passo aqui, não importa se eu continuar gerando por aqui, pelo S ou pelo B, certo? O resultado vai ser sempre o mesmo. Não importa o que eu faça. Então, mesmo as gramáticas parecendo um pouquinho mais complicadas, tem gramáticas que, não importa a ordem que você aplique as regras, o resultado é sempre a mesma árvore, certo? Vamos olhar agora um exemplo um pouquinho mais interessante, certo? Eu tenho a seguinte gramática: expressão produz expressão mais expressão, ou, isso aqui é um ou, lembre-se disso. Esse símbolo aqui é um ou. Expressão vezes expressão, ou, abre parênteses, expressão, fecha parênteses, ou A, certo? E agora eu quero gerar essa palavra aqui. Eu quero gerar A mais A vezes A. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma estratégia em que eu sempre vou tentar substituir, certo? As variáveis que estiverem mais à esquerda. Então, a partir do meu E, vou chamar só de E, tá? Não vou escrever expressão para não ficar tão pesado. Eu posso fazer o quê? Eu posso aplicar aqui a primeira regra. Eu posso gerar uma expressão mais, vou botar aqui esse mais, uma outra expressão, certo? Vou escrever direito, mais. Qual é o símbolo, a variável mais à direita? É o E que está mais à esquerda, aliás. É esse Ezinho aqui, né? Deixa eu ver. É esse E que está mostrado aqui. Eu vou substituir ele de novo. Bom, eu quero gerar A mais A vezes A. Então, eu vou aplicar essa regra aqui agora, tá? Eu vou dizer que E gera A. Tranquilo? Agora eu só tenho esse outro E aqui, sobrando, esse daqui. Então, eu vou usar essa regra e vou dizer que E gera E vezes outro E. Vou dizer que E gera A e vou dizer que E gera A também.
E eu cheguei ao que eu queria. Aqui. Cheguei, né? Eu construí a expressão que eu queria. Mas eu posso fazer diferente? Eu posso fazer diferente. Então imagina agora que eu vou começar no meu E. Opa. Eu vou começar na minha variável E aqui. Desculpe de novo, eu quero essa cor. Aqui, minha variável E. Em vez de começar aplicando essa regra, eu vou aplicar essa outra, tá bom? Então eu vou dizer que E gera E vezes E. E vou aplicar a derivação mais à esquerda de novo. Eu vou pegar esse E que está aqui na mais à esquerda e vou aplicar essa regra agora. Eu vou dizer que ele gera E mais E. E continuando usando a geração à esquerda, esse E gera o A, esse E gera o A e esse E gera o A. Gerei a mesma palavra. Sim, eu gerei a mesma palavra. A mais A vezes A. Mas as árvores são iguais, certo? Não, as árvores não são iguais. Olha aqui no slide seguinte, sem ser com o meu garrancho, certo? Você vê as mesmas árvores que eu tinha gerado anteriormente, certo? E claramente são diferentes. Isso tem alguma implicação? Por que é que isso acontece? Por que é que isso acontece aqui? Ou seja, eu gerei a mesma palavra o resultado foi diferente. O resultado que eu digo, a árvore gerada, foi diferente, mas na linguagem anterior, no exemplo anterior que eu dei, a linguagem era a árvore gerada era a mesma. Eu podia brincar à vontade, tentar qualquer ordem, certo? E eu sempre gerava a mesma árvore. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque existem gramáticas que são ambíguas e existem gramáticas que não são ambíguas. Nós dizemos que uma gramática é ambígua quando ela pode gerar duas árvores sintáticas diferentes quando gera a mesma palavra. Então aqui, certo? Claramente eu tenho uma diferença. Eu tenho isso aqui pendendo para o lado de cá e essa outra árvore pendendo para o lado de cá. As árvores são diferentes. Então, o que diz se uma gramática é ambígua ou não são as árvores serem diferentes. E as árvores elas não são diferentes porque eu apliquei as regras em ordens diferentes, tá? Não é a aplicação de regra em ordem diferente que faz com que a gramática seja ambígua ou não. É a existência de árvores diferentes para a mesma palavra. Tá? Então, se a gramática não for ambígua, não importa a ordem que eu aplique as regras. Eu sempre vou obter a mesma árvore para qualquer uma para as palavras que eu gero. Estão entendendo? Então, isso é importante, tá? Isso é um conceito importante. A ambiguidade ela ocorre quando uma mesma palavra pode ser gerada por duas árvores distintas, certo? Não é a ordem de aplicação das regras que determina que as árvores são distintas, certo? Eu posso aplicar regras em ordens distintas, tá? E o resultado, a árvore, no final das contas, ser a mesma. Se isso não acontecer, a gramática não é ambígua. Mas a ambiguidade é um problema por si só? Sim, a ambiguidade é um problema. Por quê? Porque a ambiguidade nos leva a interpretar coisas de maneiras diferentes. Então, qual é o valor de 2 mais 2 vezes 2? Do jeito que está posto aqui. Qual é o valor disso? Então, se vocês estão lembrados aí de matemática, a multiplicação tem precedência sobre a soma. Então, a conta correta é o quê? 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Então, essa continha aqui, certo? É para dar igual a 6. Correto? Mas quando eu tinha as minhas duas árvores, eu tinha um negócio assim. Eu tinha E gera
E mais E. Isso aqui gera A, isso aqui gera E vezes E, que gera A, que gera A. E a outra coisa que eu tinha era o E gera E vezes E, certo? E gera E mais E, que isso aqui gera A, isso gera A, e isso gera A também. Então, o que é que eu tinha aqui? Eu tinha aqui, no primeiro caso, essa conta aqui, ela vai ser feita primeiro, tá? Quando eu fizer um compilador que mandar interpretar isso, essa conta aqui vai ser feita primeiro. Na segunda árvore, a conta que vai ser feita primeira é essa daqui. Então, enquanto aqui eu vou fazer 2 vezes 2 igual a 4, e depois eu vou fazer 4 mais 2 igual a 6. Desse outro lado, eu vou fazer 2 mais 2 igual a 4. Opa, tudo beleza até aí, né? Tudo 4, mas aí depois eu vou fazer 4 vezes 2, que dá igual a 8, certo? Então, eu vou ter um resultado errado. Então, quando nós construirmos gramáticas livres do contexto, é desejável que essas gramáticas não tenham ambiguidade, certo? É extremamente desejável que elas não tenham ambiguidade. Por quê? Porque a ambiguidade pode levar a erros de interpretação, dependendo da árvore sintática que você construir, tá? Linguagens de programação não possuem ambiguidade em suas gramáticas, na gramática que descreve a linguagem, tá? E uma coisa importante, existem linguagens que são inerentemente ambíguas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que existe linguagem livre do contexto que toda a gramática que eu construir para ela vai ser ambígua. Eu não consigo fazer uma gramática que não seja ambígua. Isso é uma característica daquela linguagem em particular, certo? Mas existem diversas outras linguagens que eu posso construir gramáticas que não são ambíguas. Então, a ambiguidade ela ocorre sempre que uma palavra pode ser derivada por duas árvores distintas. Vou martelar disso de novo. É a árvore que diz que a gramática é ambígua. Se as árvores forem diferentes, a gramática vai ser ambígua, certo? E isso pode acontecer mesmo que você use uma técnica tipo derivação mais à esquerda, ou seja, eu vou pegar sempre o símbolo mais à esquerda para fazer a derivação, ou mais à direita, pegando o símbolo mais à direita, certo? E isso ocorre porque a gente tem que escolher alguma regra para aplicar, tá? Embora eu tenha determinado que eu sempre vou pegar o símbolo, a variável mais à esquerda para derivar, eu posso escolher entre duas regras diferentes, certo? E se a gramática for ambígua, o resultado vai ser árvores diferentes, tá? Mas se a gramática não for ambígua, mesmo tendo a possibilidade de escolher regras diferentes, para gerar aquela palavra, eu nunca vou obter duas árvores distintas, beleza? Nunca. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, que é uma variação da gramática anterior, mas aqui eu introduzi uma variável, certo? Introduzi duas variáveis, termo e fator. Então, as minhas expressões, elas em vez de gerar expressão mais expressão e expressão vezes expressão, ela gera um negócio diferente. Ela gera expressão mais termo ou um termo, e termo pode gerar termo vezes fator ou um fator, e um fator gera, abre parênteses, expressão, fecha parênteses, ou simplesmente um A. Então, se eu pegar essa gramática agora e tentar derivar A mais A vezes A, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter, a partir da minha expressão, lembrando, eu quero gerar A mais A vezes A. O que é que eu posso gerar? Bom, eu posso gerar expressão mais termo. Expressão mais o termo, certo? Vou escrever direito aqui. Termo. Expressão pode gerar um termo
certo? Esse termo pode gerar um fator e esse fator gera um A. Então, eu já tenho A mais. E esse termo aqui do lado de cá, do lado direito, ele pode gerar o quê? Ele pode gerar um termo vezes um fator. O termo, ele pode gerar um fator e o fator gera um A. Então, eu já tenho A mais A vezes. E, por fim, esse último fator gera um A. Ou seja, eu gerei. E se você olhar essa gramática, eu não consigo gerar A mais A vezes A, certo? Desbalanceado para o outro lado. Por quê? Porque, utilizando, se eu tentar aplicar a regra que gera isso aqui primeiro, por quê? Porque se eu aplicar expressão, gera termo, e termo vai gerar termo vezes fator, beleza? Quando esse termo aqui gerar fator, esse termo aqui, ele pode gerar um fator, certo? E aqui eu vou trazer isso para cá. Aí esse fator, ele vai ter que gerar, abre expressão, fecha parênteses. Para essa expressão, gerar termo, gerar fator, gerar A, certo? Então, a palavra, ela por si só já é diferente, tá bom? Eu não conseguirei gerar A mais A vezes A se eu, em vez de aplicar essa regra primeiro, aplicar essa segunda. Beleza? Então, essa gramática, ela não é ambígua. Eu consigo gerar expressões aritméticas que não são ambíguas. Isso vai fazer com que o meu compilador não cometa erros na hora de interpretar essa árvore sintática daqui. Ou seja, esse negócio é muito, muito importante na construção de compiladores. Bom, para concluir rapidamente, vamos ver um exemplo prático de como essas gramáticas podem ser usadas, as gramáticas livres do contexto. Então, isso aqui é um trecho de como é a gramática da linguagem Java. Vocês conhecem, vocês usam ela no dia a dia. Então, o que é Java? Como é o formato do Java? Java, você começa um programa em Java, você bota lá package, bota o nome do pacote, ponto e vírgula. Aí depois você faz seus imports, depois você declara a classe. E o package é opcional, né? E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que Java é uma unidade de compilação. Uma unidade de compilação Java é a palavra pacote seguida de um identificador com ponto e vírgula. E isso tudo é opcional, tá bom? Tá aqui o colchete dizendo que é opcional. Bom, isso faz parte da notação específica daqui, não da notação que a gente está usando. Seguido das declarações de import, seguido das declarações de tipo. A declaração de import é a palavra-chave da import, que pode ter um modificador e vem um identificador seguido de ponto identificador várias vezes. E que pode terminar até com um ponto asterisco, né? E no final, ponto e vírgula obrigatório. E o que vai ser a declaração do tipo? Vai ser a declaração da classe, né? Minha declaração da classe vai ter um modificador, vai ter o nome dela, tá? Que vai ser exatamente aqui, que pode ser o nome de uma classe ou o nome da interface, como vai ser definido aqui, e por aí vai, tá? E se você olhar os outros elementos, como por exemplo os laços, certo? For, eu tenho for, abre parênteses, eu tenho o controle, tenho o fecha parênteses e o statement do for. O controle do flow vai ser essencialmente o quê? A inicialização do laço, a expressão de saída que diz se você continua ou sai do laço, né? A condição, e o update das variáveis envolvidas. Seria algo do tipo for x igual a 0, ponto e vírgula, x menor ou igual do que 2, ponto e vírgula, x mais mais, alguma coisa do tipo, né? E eu teria definições de como esses updates são feitos, como é a inicialização, enfim. Toda a linguagem Java, ela é especificada utilizando gramáticas desse tipo. E sim, esse negócio realmente existe, tá? Então, a gramática Java tá nesse formato que chama BNF, que é Backus Now Form. Não me pergunte como é que lê, eu não sei como é que lê, certo? E você pode procurar a gramática no Google. Você está no site da Oracle, certo? A gramática oficial. Acho que quando eu fiz esse slide,
Eu acho que já tem versão mais nova dela, tá? Mas basta você procurar no Google por Java Official BNF que vai aparecer, tá? Então essas coisas realmente são bastante usadas na prática. E você não vai conseguir entender o funcionamento de um compilador, por exemplo, ou construir alguma coisa parecida com um compilador, se você não dominar essa ferramenta. Então a gente já tem duas ferramentas que são, apesar de ter uma carga teórica pesada no momento, elas são bastante utilizadas na prática. Bom, por hoje é só. Espero que o vídeo não tenha ficado cansativo e que vocês tenham gostado.